Beleza, eu tô fazendo aqui um vídeo depois do jogo, o jogo amador, o jogo Série B que o Flamengo fez contra um time fraco, o Los Angeles Futebol Clube. E eu fiz um vídeo antes do jogo falando do que precisava ser feito para esse jogo. E o que aconteceu? Não me ouviu, certo? O treinador fez tudo errado. Então, no próximo jogo contra o Bahia eu vou ter que fazer 3 vídeos. Imagina, daqui a domingo eu vou ter que fazer 3 vídeos. Aí já toma meu tempo de trabalho, certo? Aí eu perco dinheiro, em vez de estar trabalhando, estou dedicando ao Flamengo. Vamos às observações. Eu falei para colocar os jovens, jogador jovem, uns 4 jogadores jovens no Flamengo, nessa delegação, nos Estados Unidos. Por quê? Vou repetir por quê. Porque o Flamengo joga no campo sintético, um campo duro, um campo que requer velocidade, um campo que requer agilidade. E o jogador jovem, é esse o ritmo deles. O ritmo é mais acelerado do que um jogador com mais tempo, mais rodagem. Então o que acontece? Eu pedi para levar 4 jogadores de 20 anos, que já jogam, já entram de vez em quando, Matheus Cunha, o Wallace Ian e outros jovens também dentro dessa faixa de idade, para entrar no segundo tempo, entendeu? E foi aí, a única coisa boa que eu vi foi o Wallace Ian entrar, jovem, uma outra velocidade, uma outra perspectiva, uma outra visão de jogo, uma aceleração, que o Flamengo no segundo tempo já cai nos 20 minutos finais. Isso é um problema do Flamengo, a parte física. Nos 20 minutos finais, o que aconteceu? O Flamengo tomou o gol. Entendeu? Como eu estou falando para você, isso se repete, já tem mais de um ano. Já o Flamengo cai para a Série B, um ritmo de Série B, nos 20 minutos finais. Joga ali, beleza, entendeu? 70 minutos. Nos 20 minutos finais o Flamengo cai de produção. A defesa para, da síndrome do pânico, os jogadores parados, e aconteceu de novo. Já não é a primeira vez, já não é a segunda vez, já se repetiu várias vezes. Ai, meu Deus do céu, fala sério. Então é o seguinte, a gente está vendo aí esse problema de ritmo, que o Flamengo diminui em 20 minutos finais. Eu falei para colocar os titulares, colocou reserva, e deu no que deu, uma vergonha. O Flamengo, se entrasse com o time titular, poderia ganhar. Entrou com o time reserva e deu o quê? Empate, e poderia ter perdido o jogo, porque o gol de empate foi no final. Agora vamos para o Felipe Luiz. Felipe Luiz errou, entendeu? Errou de várias formas ultimamente. Ultimamente ele estabeleceu que existe uma elite no futebol. Não existe. Não existe nada de elite no futebol. É 11 contra 11. Entendeu? 11 contra 11. 11 jogador contra 11 jogador. Então, um treinador de futebol não pode estabelecer que um clube, que um time é maior que o outro. Por quê? Porque joga 11 contra 11 dentro de campo. Se ele é treinador de um time pequeno, como é que ele vai fazer isso dizendo que o adversário é melhor? Entendeu? Então, quer dizer, totalmente errado, fora de propósito, o fato de Felipe Luiz achar que existe no futebol clube superior. Isso é uma vantagem psicológica, não é nada dentro de campo. Dentro de campo é 11 contra 11. Várias vezes um time pequeno ganha um time grande, tem nada a ver. Entendeu? O Felipe Luiz, para estabelecer elite no futebol, ele tem que pensar o seguinte: esse fato de falar de elite, falar de gente de periferia, gente pobre, elite, rico e pobre, essa diferença social foi criada por Augusto Conte.
um sociólogo que criou a sociologia. Ele criou essa palavra, sociologia. Auguste Comte, o francês. Ele, inclusive, no urbanismo, foi criado no centro de Paris um bairro de elite e a periferia para os pobres, para os imigrantes. Daí começou a favela. Inclusive, Auguste Comte está na bandeira do Brasil com a palavra ordem e progresso. Então, Felipe Luiz falando a respeito de elite no futebol. No futebol é 11 contra 11, por isso que o futebol é bom, porque nada é feito antes da partida. E o Flamengo ganhou do Chelsea, entendeu? O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Então tá a prova aí que não tem nada a ver isso aí que Felipe Luiz falou, entendeu? É um treinador que está começando, nunca pegou time pequeno para treinar. Quando pegar, ele vai ver só o que é sociologia. Beleza, é isso aí. Falta 4 partidas para o Flamengo ser campeão. O Flamengo precisa ser campeão. Vamos voltar aqui ao jogo. O Flamengo não marcou 2 em cima do jogador que tem a bola. O Flamengo deu uma marcação frouxa, deixou espaço, entendeu? Isso aí complicar o jogo. O Flamengo tem a forma de jogar defensivamente, que quando o adversário tem a bola, de recuperar a bola, de ir buscar a bola no pé do adversário. Um dando combate, como kamikaze, e o outro por trás para fazer a cobertura. Isso não foi feito. Não foi feito. Entendeu? Deixou o adversário jogar, ficou cercando. Jogador cercadinho, playboy. Entendeu? Playboyzinho, cercadinho. Não dá combate. Isso aí não é time campeão. Isso é time para meio de tabela. Realmente o espírito não era do Flamengo nesse jogo. Uma merda. Entendeu? A marcação, realmente, uma lástima. Os jogadores não estavam marcando, dando combate, tomando a bola do adversário. Por isso tomou um gol. Então, vamos lá. Entendeu? Falta de atenção, falta de engajamento, falta de garra, falta de vontade. Entendeu? É um jogo de playboy. Então, realmente não representou a máxima do Flamengo, que é contra Augusto Comte, que representa a comunidade, a favela, principalmente o negro. Por isso que o símbolo do Flamengo é urubu, entendeu? Se liga, entendeu? Não, essa partida não foi o Flamengo que jogou. Não, o Flamengo não jogou como o Flamengo. Vou ter que fazer uns 3 vídeos para o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia é domingo. Hoje é terça-feira. Eu precisando trabalhar, vou ter que fazer 3 vídeos para o Flamengo. Olha aí o problema que eu vou arrumar aqui com relação a esse Felipe Luiz, botar os de reserva para jogar. Agora é o seguinte, vamos falar do campeonato, da Copa. Toda a Copa, como Copa do Mundo, é 7 jogos. 3 jogos na fase de classificação e 4 jogos mata-mata. No caso, mata-mata é 8ª de finais, 1/4 de finais, semifinal e final. O que acontece? O Flamengo vai para esses 4 últimos jogos, é jogo para ganhar. É jogo para ir para dentro e encarar o adversário e não tem caô. Esse jogo que o Flamengo fez hoje, uma porcaria, entendeu? Contra o Los Angeles. Então, já quebrou o ritmo, já quebrou o entusiasmo, já quebrou a garra, já quebrou a unidade, a união do grupo, entendeu? Uma porcaria mesmo. Uma porcaria, não gostei. E realmente não era para colocar o reserva, eu falei para colocar o time titular ao máximo e a seriedade igual ao Chelsea. Se o Flamengo jogasse com o time titular e sério, hoje o ambiente seria outro. O ambiente hoje é uma porcaria. Então, dentro desse ambiente fraco, o Flamengo vai ter que se recuperar para jogar domingo contra o Bahia. Então, eu vou ter que fazer 3 vídeos, entendeu? 3 vídeos para o Flamengo poder jogar diferente, jogar como o Flamengo no jogo contra o Bayern de Munique. Beleza? Então é isso aí. O Flamengo não jogou como o Flamengo, não fez a marcação em cima do cara que tem a bola, 2 em cima sufocando os caras, não recuperando a bola. Aquele Alan, pelo amor de Deus, Alan é Série B, mano. Não deve jogar no Flamengo, não bota. Esse cara não é pra estar no Flamengo, vai mandar embora, mano. É um cabeça de área que é um time que só toca pro lado. Não dá combate, é fraco no combate, é fraco em tudo. Isso não é cabeça de área, isso é um meio adaptado à cabeça de área. Entendeu? O Flamengo contratou o jogador errado. Errou contratar um cabeça de área chamado Alan. Entendeu? Não tem físico para isso, não tem engajamento, não tem
garra para ter cabeça de área nunca. Esse jogador que jogou hoje aí, Igor Jesus, que é do Los Angeles, ele era sub-20 do Flamengo. Esse rapaz, ele é melhor do que o Alan na cabeça da área, entendeu? Ele é mais ali, ele não perde bola, ele luta legal, entendeu? Então, quer dizer, Alan, pelo amor de Deus, nunca mais, cara, nunca mais bota esse cara aí. Bota um zagueiro ali na cabeça da área, bota o Ortiz, que tá lento pra caramba também. Bota esse cara aí bota o zagueiro na cabeça da área. Mas Alan não, entendeu? Então, beleza, então é o seguinte, nós temos 4 jogos importantes. Esses 4 jogos não pode ter a bobeira que deu agora, na escalação. Bobeira da escalação era pro Bruno Henrique jogar desde o começo, entendeu? Aí botou o Pedro. Pelo amor de Deus, o Pedro já era, mano. O Pedro tá jogando Série B, mano. Não tá conseguindo construir uma jogada. Não tá... É palhaçada. Tá dentro de campo zoando com a cara de todo mundo. Tá zoando com a cara do clube. É um jogador que estava em inatividade. Em inatividade, ele não tem ritmo de jogo. Ele não tem engajamento. Ele não tem participação. Ele não tem... Entendeu? Já era. Pedro já era. É ladeira abaixo a carreira dele. Entendeu? Depois dessa operação, ele não está jogando nada. Então, não deveria estar jogando no começo da partida. Quem seria o jogador que deveria estar jogando? Seu titular, e no caso o Bruno Henrique. Bruno Henrique como titular nesse jogo, centroavante. Entendeu? Então é isso aí, olha. Já terminei aqui, vou ter que fazer mais 3 vídeos para o jogo contra o Bahia. Peço a vocês atenção, jogadores, atenção, comissão técnica, atenção, diretoria. Bayern de Munique é um clube que na parte física, no tônus muscular, na parte física, predomina, entendeu? É o estilo alemão, entendeu? Muitos jogadores do Bayern de Munique não tem técnica, só mais físico, engajamento de entrar, de partir para dentro e sempre baseado no físico, entendeu? E eles têm tônus muscular e vão tentar desse tipo jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo vai ter que ser sólido na parte física, na parte defensiva, entendeu? Porque eles vão tentar fazer a diferença no físico. Com relação à parte técnica, o Bahia não vai ser já está tudo no nível, não é um monstro, como disse o Alessandro, não é um monstro. Então é isso aí. Então o que eu tenho aqui para dizer para vocês é isso, que eu vou fazer mais 3 vídeos para esse jogo contra o Bahia, até domingo. Um vai ser no domingo de manhã, no dia do jogo, um durante a semana, outro perto ali do final de semana e outro no dia do jogo de manhã. As observações são essas. Eu pedi para colocar o titular e não colocou. Os 20 minutos finais, o Flamengo cai, tomou o gol. Era para colocar os jogadores jovens do Flamengo no final dos 20 minutos e colocou o Alessandro, mas Matheus Cunha e os outros também não entraram. Então, bom, o Alessandro está dando prova que no final do jogo, para acelerar o jogo no campo sintético, o jogador jovem faz a diferença. E eu falei isso antes do Flamengo sair do Rio de Janeiro para jogar nos Estados Unidos. Felipe Luiz errou com relação a dizer que tem elite no futebol, são 11 jogadores contra 11 jogadores. Se não jogar bem, perde para time pequeno, tem nada a ver. E essa questão de elite está na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, que é a máxima de Augusto Conte, o criador da sociologia e filósofo francês, que é criador das favelas. Por isso que o Brasil tem favela, por causa desse cara, Augusto Conte. O time pequeno pode ganhar, pode ser campeão. O time pobre pode ser campeão. Então não tem nada de elite no futebol. Entendeu? Várias vezes na história do futebol brasileiro, um time pequeno, de pouca renda, um time chega na final de um campeonato contra um time rico. Entendeu? Beleza? Então é isso aí. Por isso que o povo gosta de futebol no Brasil. Então, vou terminando aqui, decepcionante, já sabia, entendeu? Não valeu a pena nosso tempo dedicado ao Flamengo nesse jogo de hoje, a não ser para reconhecer os erros,
há uma falha crônica no Flamengo de há muitos anos, é o espaço entre o lateral e o zagueiro, entendeu? Lateral e zagueiro. E nesses 4 últimos jogos eles vão explorar isso, tenho certeza, porque Bayern de Munique entra pelas laterais, entendeu? E as equipes tentam de todo jeito, tentam entrar pela linha de fundo direita, pela linha de fundo esquerda e pelo meio. Eles tentam os 3 facão que o Flamengo tem que fazer. Então, ataque do Flamengo tem que ser assim. Hoje o facão que entrou foi o Alacian pelo meio, para você ver, eles estavam com bloqueio lateral na ponta direita e na ponta esquerda. O Flamengo não conseguia construir e acabou entrando pelo meio. Então é isso aí, tem que tentar pela esquerda, pela direita e pelo meio. E o que aconteceu? O que acontece com o Flamengo é que se entrar na defesa do Flamengo pelas laterais, nas costas do lateral esquerdo ou do lateral direito, os zagueiros não sabem cobrir. E nós não temos cabeça de área para cobrir os laterais. Então esse é que é o problema defensivo na zaga do Flamengo. Então espero que, não vou falar mais aqui não, porque né, o pessoal pode descobrir. Então, mas é um problema crônico. Esse problema crônico do Flamengo na cobertura do lateral está relacionado ao cabeça de área. Entendeu? Cabeça de área que o Flamengo não está tendo um verdadeiro cabeça de área, um meio campo defensivo depois que Cuejá foi embora. Depois que Cuejá foi embora, acabou, ali no meio campo não cobre a lateral nem a pau, entendeu? O bagulho é doido e nas costas dos laterais, se os caras explorarem, nós estamos ferrados porque a cobertura do zagueiro é lenta, ineficiente, entendeu? Problema sério, beleza? É isso aí. Bom, vamos lá. Final aqui, talvez que contra o Bayern, contra esses 4 próximos jogos, o Flamengo tem que jogar com 3 zagueiros e 2 laterais, entendeu? O que é isso? 3 zagueiros e 2 laterais. São 2 alas, o lateral esquerdo pela esquerda, o lateral direito pela direita, e os 3 zagueiros atrás, entendeu? Um na sobra atrás cobrindo, e 2 ali, um caindo para a esquerda, outro caindo para a direita ali no combate. Então talvez seja o melhor para fechar a defesa do Flamengo. 3 zagueiros mais 2 laterais, um lateral esquerdo e um lateral direito. Isso aí seria uma linha de 5 atrás, entendeu? Porque o time deles ataca, meu irmão, e na parte física eles são engajados, entendeu? Agora daqui para frente, nos 4 próximas partidas, tem que ter disposição, tem que ter garra. E o Flamengo hoje jogou um time de recreação, cara, jogou um time de pelada, jogou um time de amistoso, jogou um treino, cara, não foi jogo não, foi uma palhaçada. Felipe Luiz, tu é um maior palhaço, mano, entendeu? Tá brincando com a verdade. Vamos supor, essa Copa do Mundo de Clubes, ela atinge o mundo inteiro tá vendo. O mundo inteiro tá vendo. Já estão falando que o Flamengo não é nada disso, que o Flamengo não é nada disso, que o Flamengo não é favorito, que o Flamengo é um timinho. Tá vendo como é que é? É isso aí. Por quê? Porque o treinador resolveu botar um time reserva. Eu falei que não podia fazer mais de 3 mudanças na equipe. Ele mudou vários jogadores, mais de 3 jogadores. Quebrou o conjunto, quebrou o coletivo, quebrou o entrosamento. E agora, para o próximo jogo, como é que a equipe vai jogar onde? Vai ser aperfeiçoar o entrosamento aonde? Entendeu? Nos treinos, não é a mesma coisa, cara, não é a mesma coisa. Então, quer dizer, se a equipe titular estivesse jogando, jogadores que realmente em cada posição, a gente teria um jogo treino contra esse time aí, entendeu? E fazendo resultado, já 3 vitórias seguidas, o que dá moral contra os adversários. Os adversários, se basear na análise contra o Flamengo, nesse jogo agora contra o Los Angeles, pô, os caras vão dizer, esse time é fraco, e vão entrar pensando que já vão ganhar de 10. Então preste atenção, entendeu? Ao mudar mais de 3 jogadores da equipe, botar praticamente o time em reserva, o Felipe Luiz enfraqueceu o Flamengo. Enfraqueceu o Flamengo contra o Los Angeles. O Los Angeles cresceu dentro da partida porque o Flamengo se enfraqueceu, botou reserva. Entendeu? Beleza? Então é isso aí. Então o Flamengo deu mole. Entendeu? O Flamengo não é malandro, não é carioca.
Esse Felipe Luiz é de Santa Catarina, do Rio do Sul, do interior de Santa Catarina, lá de dentro do mato. É brincadeira não, meu irmão. Brincadeira não. Entendeu? Pô, quando começou a jogar bola, era o perna de pau lá do Rio do Sul. Era o perna de pau, ele era ruim quando começou a jogar bola. Entendeu? Os caras que jogavam com ele não sabem nem como que ele virou jogador do Atlético de Madrid. Né? Quem jogou com ele lá, eu tive com esses jogadores que jogaram com o Felipe Luiz no começo da carreira dele lá em Santa Catarina, e falou, o cara era ruim demais. A gente não sabe como esse cara fez carreira profissional. E agora tá pisando na bola aqui. Tá pisando na bola, meu irmão. Entendeu? Não tá à altura do Flamengo. Fez uma merda, se jogar a escalação e tudo mais. Beleza? Então vou terminando o vídeo aqui. Lembrando a você, mais 3 vídeos antes do jogo contra o Bayern de Munique.